Fé e obras. Fé e obras. Esse assunto é muito importante também, gente, porque um dos postulados dos protestantes é somente a fé. Somente a fé. Eu não preciso de obras para ser salvo. Eu não preciso de obras. Eles até costumam dizer assim, as obras são uma consequência, mas a causa é a fé. É só a fé, só a fé, só a fé, só a fé. E as obras não servem para nada, são trapos imundos, né? Eles até leem esse versículo dos trapos imundos lá de Isaías de forma descontextualizada. E esse foi uma das barreiras que eu tive que romper também para me tornar católico, porque na mentalidade protestante, o protestante é salvo só pela fé, ele é só acreditar. E o católico, ele além da fé, ele tem que ter obras também. E isso atentaria contra a graciosidade da salvação. E eu descobri que isso é uma grande bobagem, gente, é uma grande bobagem. Aliás, na formação Catolicismo Blindado, são vários módulos, e o módulo mais longo é esse, chamado Fé e Obras. Porque eu explico para os alunos de que esse debate, se a gente é salvo pela fé ou pelas obras, é um debate inócuo, porque nós somos salvos pela graça. O que nos salva é a graça de Deus. É Deus que toma a iniciativa de nos salvar, é Deus que entra na história na pessoa de Jesus Cristo, é Deus que se entrega em sacrifício ao Pai na cruz, é Deus quem tem misericórdia de nós e nos concede o dom da fé, é Deus que nos move aos sacramentos, ou seja, é tudo iniciativa de Deus. É óbvio que nós precisamos corresponder à graça. Corresponder à graça. Mas é por graça. E tudo é graça. E como que a gente corresponde à graça? Por meio da fé e das obras. O protestante, ele diz que corresponde à graça somente por meio da fé, como se isso fosse gratuidade. Não. A fé também é uma obra. Como disse Jesus, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, a fé também é uma virtude teologal. A fé também é uma resposta à graça. Eu lembro uma vez que conversava com um amigo meu protestante, ele disse, não, Eduardo, a gente é salvo, é pela graça, e as boas obras são simplesmente uma resposta à graça de Deus. E eu falei, e a fé, não é? A fé também não é uma resposta à graça de Deus? É uma correspondência à graça. De modo que, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que tanto a fé quanto as obras de caridade, obras de justiça, obras na vida de um cristão que cumpre os seus deveres, são uma correspondência à graça de Deus e cooperam no nosso crescimento à estatura de Cristo. Salvação é ser como Cristo. Fé e obras vão cooperar nesse crescimento à estatura de Cristo. E aqui alguns versículos que eu nunca tinha visto antes. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo que tem fé, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é só crer, tem que fazer. Romanos 2, versículos 6, 7 e 8. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus retribuirá segundo o seu procedimento a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Perseverar em fazer o bem. Esse discurso de que basta fé é um discurso antibíblico. É um discurso perigoso, porque gera no fiel uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança. Então eu citei Tiago, eu citei Mateus, citei Romanos e Gálatas 5:6. Esse é o único versículo que eu fiz uma outra tradução, diferente da tradução protestante que eu usei aqui. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pela caridade. Qual que é a fé que salva? É uma fé operosa. É uma fé que trabalha. É uma fé que produz obras. É uma fé que opera no amor, que opera na caridade, que opera no amor ao próximo, que opera numa verdadeira transformação.